Olá, meus amores. Então, como disse, depois da expulsão do homem do jardim, como diz aqui em Gênesis, capítulo 3, verso 23, o Senhor lança fora o homem do jardim pela sua transgressão, pela sua desobediência. Mas o Senhor nos faz uma promessa, como diz aqui em Gênesis 3, verso 15, que Deus enviaria o seu filho, ele nasceria de uma mulher e pisaria na cabeça da serpente. Ele nasceria de uma mulher por obra do Espírito Santo e pisaria na cabeça da serpente. Novamente, Satanás, o diabo, seria derrotado. Não teve êxito contra as hóstias celestiais e não teria agora no mundo. O seu filho viria ao mundo e derrotaria o plano de Satanás. Então, Gênesis 3,15 deixa claro que o Senhor viria e derrotaria Satanás. E como eu já disse no vídeo anterior, Satanás, ele anda bramando, como diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ele anda de redor. Então o ser humano, além dele carregar dentro dele esse conflito entre fé e pecado, ele ainda tem que vigiar não só o seu interior, os seus pensamentos, mas ele tem que vigiar as pessoas que estão em volta, todo uma vigilância. Porque quando ele não consegue te atingir, quando você aqui dentro está forte, espírito e mente está conectado, ele usa as pessoas que estão fora. Porque a própria palavra diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso... Eu até anotei o que diz aqui, 1 Pedro. Diz assim, segundo teólogos, o diabo, o anjo caído, trabalha contra nós para nos derrotar moralmente, espiritualmente, como fez lá em Gênesis 4, 7. Introduziu no homem o pecado e agora, qual é o trabalho dele? Qual é a vontade dele? Que permanecemos no pecado para ficarmos de fora da presença do Criador. Esse é o plano dele, como ele fez no céu. Ele queria tomar o lugar de Deus. Agora ele quer tomar aquilo que é de precioso para Deus, que somos nós. Então o que ele faz? Ele anda de redor, como diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrio, vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, é uma luta constante, fora e dentro, tudo pela desobediência do homem. Então, a felicidade entrou no ser humano através da desobediência do primeiro homem. Então, tudo está perdido. Nunca poderemos ser felizes completamente, porque a felicidade é um estado interior, é uma paz, é um contentamento, é um gozo. Caim é a prova real de que pecado e fé andam juntos. Caim ofertou, porque o desejo dele é ofertar. Segundo a neurociência, nós, seres humanos, nascemos para adorar. Tem uma parte no nosso cérebro, perto da orelha, que nos incentiva a ter fé, nos incentiva a buscar a adoração. Se vocês puderem, compre esse livro. Doutora Rosana Alves, A Felicidade da Neurociência. Excelente esse livro, mas não tão bom quanto esse. Mas ela ajuda a esclarecer alguns pontos importantes que nós não entendemos. Que o ser humano, ele é uma criatura criada por Deus para louvar,
Nós somos feituras de Cristo, pertencemos a Ele. Ele criou o ser humano para Ele. E por causa da desobediência, nos tornamos agora filho do pecado. E temos esse conflito dentro de nós. Mas algumas pessoas vão viver aqui, vão viver feliz, terão esse equilíbrio. Abel é a prova de que muitos viverão nesse mundo e terão o equilíbrio de mente e espírito. Abel ofertou o que tinha de melhor para o Senhor. Por quê? Porque ele estava no equilíbrio, mente e espírito. Mas algumas pessoas não conseguirão ser felizes aqui, independente do corpo perfeito, independente do que ela possui de bens materiais. Ela sempre vai estar buscando mais, ela nunca vai estar satisfeita com aquilo que ela tem. Seja aparência, seja bens materiais, porque a falta de equilíbrio não está fora, está dentro. E como resolver esse problema? Como resolver esse problema? Simples. Jesus veio como Deus havia prometido em Gênesis 3, verso 15. Ele viria e pisaria na cabeça da serpente. Agora nós temos novamente o livre-arbítrio, o poder de escolha como ele deu para Adão e Eva. 2 árvores, lembra? Ciência do bem e do mal e árvore da vida. Hoje nós temos verdade, que é Jesus Cristo, que veio para salvar o homem. Todo aquele que crê será salvo. Será salvo do quê? Será salvo do quê? Da morte eterna pelo pecado de Adão e Eva. Então, quando eu creio que ele veio e morreu por mim, eu estou instituída do pecado de Adão e Eva. E você passa agora a ter equilíbrio dentro de você, mente e corpo. A gente tem vários exemplos de pessoas que têm tudo que um ser humano quer ter. Boa vida, bom carro, um corpo perfeito, tem tudo que almeja, tudo que ele bota a mão dá certo, tem um bom emprego, mas não é feliz. Nós temos vários artistas, várias pessoas milionárias que não são felizes. Michael Jackson é um exemplo, morreu miseravelmente, sozinho, drogado, uns dias dopado, não sei, morreu. Whitney, uma mulher que era evangélica, que foi criada no meio evangélico, tinha tudo para ser feliz, era infeliz, morreu dentro de uma banheira drogada. Então isso mostra que a felicidade não está fora. É isso que eu quero mostrar para vocês. A felicidade não está naquilo que eu posso ter, aquilo que eu almejo. Isso não é errado, você buscar o melhor, como eu busco para mim o melhor. Mas a felicidade não está aí. Você primeiro tem que buscar a felicidade interior, o equilíbrio entre mente e espírito. Isso não vai depender da religião, e sim do contato com o seu Criador. Ah, mas eu tenho a minha religião e sou feliz. Tá. Mas Jesus promete uma felicidade plena, completa, eterna, porque a felicidade aqui é passageira. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso, se eu não me recordo, 27, ele deixa claro que o homem aqui, ele tem tempo de vida. Tempo de vida. Então a felicidade dele dura no máximo 100, 120 anos. Ele veio te prometer a vida eterna. O que ele fala? Lancei o homem fora do jardim para que ele não viesse comer da árvore da vida. Porque se ele comer da árvore da vida, ele viverá eternamente no pecado, pagando preço pelo seu pecado. Então, o Senhor expulsa. E agora, o que acontece? Então, finalizando, irmãos, meus amigos, meus amados, queridos irmãos, assim, após o pecado, Deus fez a promessa, que é a promessa da salvação, a felicidade eterna, a vida eterna para aquele que crê. Então, através de um homem, o pecado entrou no mundo.
Lá em Gênesis 3:15, através de um homem justo, veio a salvação, o direito de escolha novamente. Olha, o direito de escolha. Você tem 2 caminhos a seguir: inferno e céu. Isso para a vida eterna. Não estou falando na vida aqui, mas para essas 2 vidas aqui, você faz a escolha aqui, nessa vida aqui. Então pense nisso.